Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre a fiscalização indireta dos resultados de controle e vigilância da qualidade da água. Eu sou a Luísa Cachni, sou engenheira ambiental e sanitarista e atuo há 10 anos na área de regulação e fiscalização de saneamento básico. Bom, então o primeiro ponto que a gente pode abordar nessa aula é a relação entre vigilância, controle e regulação da qualidade da água. Como a gente viu, né, o Ministério da Saúde ele é responsável por estabelecer as normas e os padrões de potabilidade, e por outro lado, a gente tem a Lei Federal das Diretrizes do Saneamento Básico, que traz que a prestação de serviço precisa atender a esses requisitos mínimos de qualidade, né, definidos então pelo Ministério da Saúde. Então, muitas agências reguladoras, para cumprir com essa função, acabam realizando a fiscalização indireta dos resultados da qualidade da água, que tem como objetivo a avaliação do cumprimento do padrão de potabilidade da água para abastecimento humano, com dados, né, e informações de controle do prestador de serviço, e também a verificação da correção de fatos relacionados a qualquer anormalidade aí no padrão de qualidade da água. Então, quais são os principais aspectos que a gente precisa observar nessa fiscalização indireta, né? Então, a gente tem questões relacionadas com o plano de amostragem, né? Então, verificar o cumprimento dos padrões, da frequência adequada dessas coletas, da distribuição dessas coletas e a representatividade das amostras. A gente também precisa verificar, né, os próprios laudos do controle do prestador, né? Então, os resultados que ele obtém através da qualidade da água, e aí em todas as cadeias, né, do sistema de abastecimento de água, todas as etapas, né, do sistema de abastecimento de água, então, desde o ponto do manancial, passando pela estação de tratamento até o sistema de distribuição. Também é importante observar o monitoramento dos resultados pelo prestador, como que ele avalia, né, esses resultados e correlaciona com o histórico que ele possui, e como que ele atua na correção de algum parâmetro, alguma não conformidade identificada, né? É importante também a gente observar a relação desses resultados com as próprias inspeções de campo que as agências reguladoras fazem, né, verificando ali os aspectos técnicos e operacionais e comparando aí com os resultados analíticos da vigilância sanitária ou do próprio controle que o prestador de serviço faz também, ou se as agências possuem fiscalização direta, também comparando aí com os resultados elaborados pela própria agência, né? E também é importante verificar a questão do repasse dessas informações para o Ciságua, né, que é o sistema aí que precisa ser alimentado pelos prestadores de serviço para ser monitorado e controlado pelos órgãos de saúde. Então, esses são os aspectos que a gente precisa verificar na fiscalização indireta. E antes de a gente pontuar um por um, é importante também a gente obter algumas informações, né, prévias sobre a caracterização do sistema para a gente poder ter uma fiscalização indireta mais adequada, né? Então, quando a gente fala de manancial, né, os resultados das análises, né, eles têm um grande significado quando a gente tem informações que permitem compor o histórico desse manancial. Então, a gente precisa saber, né, qual que é o tipo de manancial, seja ele superficial ou subterrâneo, quais são as condições de proteção desse manancial, como que ocorre o uso e ocupação do solo, né, da bacia de captação, se existem aí algumas fontes de poluição e quais são os limites de saturação desse manancial. Em relação ao tratamento, né, quais as informações que são importantes? Os resultados, né, das análises de água tratada, eles são balizadores para a identificação de riscos. Então, a gente precisa identificar quais são as fragilidades desse sistema para propor aí alguma adequação do tipo de manancial e a qualidade da água bruta para o tratamento. Então, é importante a gente conhecer qual que é o tratamento empregado, né, se é um tratamento convencional, se é apenas uma simples desinfecção, quais são as etapas, né, de todo esse tratamento, quais são as condições de operação e manutenção e também o controle operacional realizado pelo prestador de serviço e quais são os recursos e materiais que estão disponíveis para realizar esse tratamento. E em relação à distribuição,
Os dados da qualidade da água distribuída permitem também a gente conseguir identificar alguns riscos que eles devem ser mapeados por informações complementares, como a questão da conservação, né, das unidades de reservação e distribuição de água, qual que é o controle operacional realizado em relação a vazamentos, a descargas e limpeza de rede, se existe a intermitência e irregularidade no abastecimento, com identificação de zonas mais suscetíveis com pressão negativa, e também, né, qual que é a distribuição espacial e o consumo do abastecimento público. Então, essas informações são importantes para a gente caracterizar o sistema de abastecimento de água e aí sim conseguir analisar os resultados do controle, batendo aí com essas informações da caracterização do abastecimento. E aí, em relação, então, ao que a gente precisa observar, né, na fiscalização indireta, quando a gente fala de plano de amostragem, né, a portaria de potabilidade define que os responsáveis precisam elaborar anualmente o plano de amostragem e submeter para análise da Autoridade Municipal de Saúde Pública de cada sistema de abastecimento de água. Então, esse é o primeiro passo, né, que a gente precisa identificar, é se de fato essa autoridade de saúde, ela avaliou esse plano, ela analisou esse plano e ela concordou com esse plano de amostragem. E aí, né, dentro do plano, dentro do documento, é importante a gente analisar, então, né, quais os parâmetros que estão dentro do plano, qual que é o número mínimo das amostras que vão ser realizadas naquele sistema, a frequência também dessas amostras, se existe uma distribuição temporal das amostras analisadas no período, com representatividade dos pontos de coleta, né? Então, se realmente está abrangendo todo o sistema de abastecimento de água, se pega, né, locais mais suscetíveis aí ao abastecimento, ou locais de ponta de rede, né, que também a gente precisa monitorar esses locais para identificar se a água está sendo fornecida de acordo com os padrões de potabilidade. E também é importante verificar se o prestador ele faz a coleta, né, e a amostra semestral da água bruta em cada ponto de captação. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo, né, do escopo desse plano de amostragem para o caso de um abastecimento público cujo manancial de captação é subterrâneo, né, seria um poço. Então, a gente tem aqui, né, a água bruta, o número de amostras da água bruta, qual que é a frequência dessa amostra e qual que é o escopo de análise. Em relação à saída de tratamento, né, também, o número de amostras, qual que é o escopo desses padrões que vão ser analisados, a frequência, né? Então, a gente tem na saída alguns parâmetros que são de frequência semestral, a gente tem, por exemplo, o cloro, né, que é uma frequência diária, turbidez é uma frequência semanal. Então, a gente vai elencar isso tudo no plano de amostragem. E também a gente tem, né, um aspecto em relação à saída de tratamento e ao sistema de distribuição, né, qual que é o escopo, qual que é a frequência dessa coleta, enfim, então aqui é um exemplo, né, de como que a gente precisa observar o plano de amostragem. E aqui embaixo a gente tem uma outra figura, né, que representa uma análise, né, em relação a esse plano de amostragem. Então, por exemplo, a gente identifica, né, que nesse sistema de abastecimento é necessário fazer aqui, né, o limite da portaria, 14 amostras, né, e aí a gente verifica, por exemplo, que nesse mês aqui o prestador ele só fez 7, no outro mês só fez 6, e aí só a partir desse mês aqui de outubro, por exemplo, ele começou a cumprir de fato com a amostragem determinada pelo Ministério da Saúde. Então, são esses aspectos que a gente precisa olhar quando a gente fala de plano de amostragem. Bom, em relação ao manancial, né? A escolha do manancial, ela é, sobretudo, muito importante quando a gente fala no sistema de abastecimento de águas. A gente precisa ter um manancial, né, livre de contaminantes, sejam naturais ou antrópicos, e por isso a portaria ela determina, né, alguns monitoramentos na água bruta, né, na coleta no manancial. E aí a gente tem, né, questões de Escherichia coli que precisam ser monitorados de forma mensal, contagem de cianobactérias, né? Aí ia depender de forma trimestral ou semestral. Isso quando a gente fala nos pontos de captação superficiais, né? E a portaria também determina, né, uma amostragem semestral da água bruta com vários parâmetros. Eles não têm um valor máximo permitido, mas o intuito dessa amostragem semestral é relacionado com a gestão preventiva de riscos. Então, é a gente ter um histórico do comportamento desse manancial ao longo do tempo
para a tomada de ações, caso necessário, né? Se a gente identifica uma piora na qualidade da água bruta, a gente pode ter um tempo aí para planejar uma melhoria no tratamento ou até uma mudança de manancial. Então, a gente tem alguns parâmetros que precisam ser monitorados, né? Seja manancial superficial ou subterrâneo, e aí aqui a gente tem todos eles, né? Então, para o caso do manancial superficial, precisa analisar a DBO, a DQO, oxigênio dissolvido, turbidez, cor verdadeira, pH, fósforo, nitrogênio, né? E alguns parâmetros inorgânicos, orgânicos e também agrotóxicos. Já para os mananciais subterrâneos, então, é preciso monitorar semestralmente a turbidez, a cor verdadeira, pH, fósforo, nitrogênio, condutividade e também alguns parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos. Então, toda essa relação ela está descrita na portaria, né, do Ministério da Saúde de potabilidade. E agora, quando a gente fala de aspectos a observar na estação, né, a gente tem aí alguns padrões que precisam ser cumpridos pelo prestador de serviço. Então, a portaria traz também, né, qual que é o padrão microbiológico para coliformes totais, qual que é o padrão de turbidez que precisa ser mantido na saída do tratamento, e aí isso vai variar conforme o tipo de tratamento empregado. Também determina aí um controle nos processos de desinfecção para águas de mananciais superficiais, né? Com alguns tempos de contato, dependendo, né, do agente desinfetante, e as concentrações de residual que esse agente desinfetante precisa ter, né? Precisa garantir na saída do tanque de contato. Isso vai variar também em função do pH e temperatura. Tem também o padrão das substâncias químicas, né? Então, toda a parte de substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos e subprodutos de desinfecção, que representam um risco à saúde, e também as cianotoxinas. Então, existem padrões que precisam ser mantidos na saída do tratamento. Questões relacionadas também ao iofluoreto, né? Caso essa estação faça a fluoretação, também existe um limite determinado. E o cumprimento do padrão organoléptico, né? Que são aqueles parâmetros que não oferecem propriamente um risco à saúde, mas alteram aí as características de odor, de sabor da água. Então, aqui a gente tem, né, uma tabela da própria portaria que determina, né, o número de amostras, a frequência para a saída do tratamento de acordo com o tipo de manancial, se é superficial ou subterrâneo. Então, né, por exemplo, aqui a gente tem a turbidez, que precisa ser realizada no caso de um manancial superficial, a cada 2 horas na saída do tratamento. Então, são esses aspectos que precisam ser observados também, né, dentro da fiscalização indireta. E aí a gente tem também aqui alguns exemplos, né, de como que as agências podem avaliar todos esses dados. Então, né, a gente tem aqui questões, por exemplo, de coliformes, né, uma amostra de água tratada, comparando com uma amostra de água bruta. Então, qual que é esse percentual, essa diferença de presença e ausência de coliformes? E aqui nesse outro gráfico também a gente tem um exemplo, né, de análises realizadas com amostras fora do padrão, e qual que é o percentual fora do padrão na saída do tratamento. Então, isso tudo é importante a gente avaliar para propor melhorias dentro da estação de tratamento, e também, se for o caso, aplicar as sanções relacionadas, né? E, por fim, em relação à rede de distribuição, né, a gente tem diversos parâmetros dentro da portaria que precisam ser monitorados pelo controle do prestador de serviço, mas aqueles que a gente tem mais frequência, né, mais amostras estão relacionados com o cloro residual, com a cor aparente, turbidez e os coliformes, né? Então, é importante avaliar esses resultados do prestador e verificar, né, quantas amostras, por exemplo, foram feitas naquele mês, naquele sistema de abastecimento de água, quantas foram encontradas, né, não conformes, fora do padrão de potabilidade, para a gente ter esse índice de não conformidade, né? E aí, com isso, a agência vai conseguir também verificar, né, como que está a condição da prestação de serviço, se de fato está entregando água potável de acordo com os padrões do Ministério da Saúde, e aí monitorar, né, verificar se isso é uma incidência pontual, se isso está atrelado a algum problema operacional, e propor aí, né, planos de ação e correção para a resolução desses problemas. Então, hoje a gente fica por aqui, né, na aula de hoje, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada.